Olá, povo amado, família de Deus. Vamos seguir então o nosso itinerário de amor, de louvor, de cura interior. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nossos corações e nos habilite a ter uma sensibilidade cada vez maior a este contato e esta união com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Helder, padre do Instituto dos Salvistas. E continuamos com o roteiro de cura interior deste livro do Padre Micael, O Louvor de Deus Salva. O quarto capítulo, página 49, trabalha sobre o louvor de Deus. Santo Irineu, um santo do século II, ele vai falar que a glória de Deus é um homem vivo. Por quê? Deus cria todas as coisas e é tudo tão belo, não é? E por mais que a gente veja homens e mulheres maus cometendo erros, cometendo faltas, não podemos nunca cair na tentação de esquecer que o ser humano é a obra-prima de Deus. Por isso o Santo Irineu falava que a glória de Deus, aquilo que mais espelha o que Deus fez, o transbordamento do amor, é o homem vivente. Por quê? Porque só nós, o ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Jesus, quando vem ao mundo, ele é a plenitude dessa salvação. Eu falava lá no início, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, é Jesus quem plenifica o ser humano pela água e pelo sangue derramados na cruz. Depois nós aprendemos que a encarnação e a entrega de Jesus continuam na igreja. Jesus transfere a sua autoridade, o seu poder, os meios de salvação para a igreja, que é o seu corpo, que mediante a palavra e os sacramentos e a liturgia é a continuação da obra de louvor de Deus, da obra salvífica do Pai. Então, sobre o louvor de Deus, nós aprendemos, primeiro, esse louvor de Deus se manifesta na liturgia sagrada. Depois, nós aprendemos que a espiritualidade, a vida de oração, é esse desdobramento do louvor que passa pela liturgia. Catecismo da Igreja Católica, 2003, fala sobre a espiritualidade carismática, a vida no Espírito. As graças especiais, chamadas também carismas, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, se ordenam a graça santificante e têm como meta o bem comum da igreja. Acham-se a serviço da caridade que edifica a igreja. Deu para entender? Então, o louvor de Deus, essa vida no Espírito, esta cura, ela passa, em segundo ponto, pela nossa vida de oração e desemboca depois na fraternidade. A consequência do louvor de Deus é a santificação do ser humano. No nosso carisma salvista, o louvor de Deus se manifesta na liturgia e a consequência desse louvor é a santificação pessoal e comunitária. Quando a gente vai sendo atingido por essa graça, por essa vida em abundância, a gente vive uma vida para Deus, mas também para o outro e para si. Por isso, uma vida na paróquia, no grupo de oração, nos movimentos e nas pastorais. A família cristã é uma rede de oração, de amor e de entrega mútuos. Depois, um outro ponto desse capítulo é a pergunta: louvor de Deus ou louvor a Deus? E aqui eu quero falar de um trecho da autobiografia do nosso fundador, o Padre Gilberto, quando ele escolheu o louvor de Deus. O louvor de Deus se manifesta em nós pelo desejo de estar unidos a Ele, louvando pelo que Ele é, por essa trindade feliz, por essa santíssima trindade que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós nos entregamos completamente à vontade de Deus. E a vontade de Deus é esta, a nossa santificação. Se nós quisermos ser santos, temos que louvar a Deus, porque através do louvor nos santificamos e santificamos também a comunidade em que estamos vivendo. Essa comunidade pode ser a paróquia, é a sua família, é a sua casa.
louvor de Deus e louvor a Deus. O que significa cada uma dessas sentenças é o que veremos no próximo vídeo.